8h15. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais. Vamos falar de esportes nesta quinta-feira com o eclético Antônio Carmo. É sempre ao vivo. Fala, Carmo, bom dia. Tudo bem, bom dia, Cláudio Nicolini. Bom dia aos amigos todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20. Bom demais para falar das coisas do nosso esporte. Bom, primeiro um registro trágico, a morte do Diogo Jota, jogador da seleção de Portugal, do Liverpool, um acidente de carro. Ele e o irmão, 2 jogadores de futebol. O Diogo Jota é o craque da família, o outro irmão joga na segunda divisão. Uma tragédia, Antônio Carmo, um registro triste, dolorido nessa quinta-feira. Aconteceu na Espanha, né? O irmão dele joga no Penafiel, segunda divisão do futebol português, 23 anos. Diogo Jota tinha 28, deixa esposa, 3 filhos. Ele tinha se casado oficialmente agora há cerca de 15 dias, já vivia junto com a esposa, de nome do futebol português, do Liverpool também, e ajudou Portugal a ganhar aí a Liga das Nações recentemente, naquela ação lá na Alemanha, ganhou da Espanha. E o Diogo Jota é um jogador que estava muito bem cotado, fazendo um trabalho extraordinário no Liverpool e na seleção portuguesa. O mundo todo está falando aí, se solidarizando, né, com a família do Diogo Jota, com o Liverpool, com a seleção portuguesa. Enfim, realmente um daqueles trágicos momentos que a gente às vezes acompanha, né? Triste demais, um registro triste que nós somos obrigados a fazer aqui no Bate-Papo Esportivo. Bastante jovem, 28 anos tinha o Diogo Jota, o irmão dele também, menos de 30 anos. É muito triste a gente ver a vida ceifada assim. Histórias que infelizmente se repetem, né, Antônio Carmo? Não só no exterior, Sim, muitas aqui no vezes. Brasil a gente também teve alguns ótimos jogadores, alguns craques de bola que perderam a vida em acidentes, né? Perderam a vida na estrada. O mais ficou assim, mais famoso até, acho que foi o caso do Denner, né? Já faz tempo, 1994, e ainda lá no Rio de Janeiro, estava no Vasco, emprestado pela Portuguesa, jovem, talento, que seria um dos grandes jogadores da história do futebol do Brasil. Já teve aquele caso dos 2 jogadores do Corinthians, em 1969, Lidu e Eduardo. Teve outros casos também aí de outros jogadores conhecidos que acabaram falecendo em acidentes, né? É realmente um momento muito triste. Fica, como eu disse aqui, já fica saudade, como dizia Fiore Gilhote, em relação a Diogo Jota. E claro que hoje ainda, amanhã, o pessoal vai falar muito sobre esse assunto, que é um jogador muito conhecido, conceituado, né? No mundo do futebol, atua num dos maiores times do mundo, é titular do Liverpool e da seleção portuguesa, que vem jogando muita bola. É isso. Registro feito, Antônio Carmo. Agora as notícias do esporte. Eu queria começar falando do tênis, hein? João Fonseca passou para a terceira fase, 8ª de final. Já fez a parte dele, Antônio Carmo, para quem chegou pela primeira vez em Wimbledon? Mas se ele quer ser um grande tenista e escrever o nome dele realmente com letras douradas aí na história do tênis, não tá bom, não. Ele ganhou do Jenson Broskway, que é um tenista britânico, número 101 do mundo, tá bom? Fez 3-1, ganhou o primeiro set, perdeu o segundo, depois finalizou o jogo, conquistando uma vitória muito importante, sem dúvida alguma. Ele fez 6-4, perdeu 7-6, ganhou 6-2 e 6-4. Se não me engano, o adversário dele agora, Nicolini, é um jogador que está no ranking bem mais atrás, ali número 100 e pouco. Tá. Acabou É um surpreendendo grandão no de 2 metros qualifying, de né? altura. Ih, rapaz, então tem que jogar bola baixa pro rapaz, jogar rente a rede, fazer o rapaz se abaixar sempre aí. Mas ele escreve o nome, acho que há 15 anos, né? Um brasileiro não chegava, um pouco mais, a uma terceira rodada de Wimbledon, e vai mostrando competência. 2 belas vitórias, se preparar para jogar amanhã, na terceira rodada, e buscar, então, passar para mais uma fase.
o caminho do João Fonseca é esse, né, Nicolini? Ele não pode achar, tá bom, então agora eu volto o ano que vem. Não, não volto o ano que vem, não. Vamos continuar aí para ver se consegue, então, atingir um nível melhor. É um chileno, né? Estou vendo aqui, é o Nicolas Gelri, de 29 anos, número 143 do mundo. Levando-se em conta por aquilo que foi feito, acho que é um confronto sul-americano, hein? No tênis. Brasil e Chile vão se enfrentar, então, amanhã em Wimbledon. Acho que o João Fonseca, pelo que está jogando aí, tem bola. Vamos seguir adiante, ele tem que mostrar, todo mundo está apostando nele. Não dá para achar que segunda rodada está bom aqui, a segunda lá, eu vou me preparando, não. Está na hora de fazer o que fez o Guga aí em 97, quando ninguém imaginava, não tinha essa fama que o João Fonseca já tem. E foi campeão de Wimbledon, quem sabe, de Roland Garros. Quem sabe isso acontece agora com o João Fonseca também, que já é bem conceituado, muito elogiado. Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. Que bom, tá num bom momento aí. O João Fonseca. E a Biadad Maia, hein? Foi embora, perdeu 2-0, não tinha jeito, acabou no primeiro set até que endureceu, conseguiu fazer um jogo mais parelho, mas o segundo 6-1 acabou, foi embora. Fica nas duplas, onde ela consegue melhores resultados. Tem alguns tenistas, Nicolini, que se notificaram em jogar duplas, né? O Brasil teve o Marcelão, aquele o jogador que só jogava duplas e fazia grandes resultados junto com o Bruno. Não jogavam sempre, jogavam duplas. Acho que a Biadad tem que pensar nisso daí também. Se especializar em duplas, que tem torneios importantes em todos os lugares, porque no simples acho que só vai conseguir isso aí. Um título aqui num torneiozinho bem irrelevante, e depois, quando entra mesmo num torneio forte, joga logo na primeira ou segunda rodada, já está eliminado. É o que eu vejo aí a respeito dela. Vamos acompanhar, é o tênis mundial. Olha, no futebol, meu querido Antônio Carmo, ontem o Comercial ganhou do Botafogo em 10 anos de tabu. Deu comercial no Palma Travassos, 1-0. É Copa Paulista, é time B, mas o povo não quer nem saber, viu? O que importa é ganhar. Aí fala de come fogo, é como São José e Taubaté, o clássico do Vale, né? Pode ser futsal, pode ser basquete, sempre tem uma rivalidade. Comercial, terceira vitória, ele é o único time que alcança o São José, com 100% de aproveitamento na competição. Entrou ali bem desacreditado. O Comercial caiu esse ano para a Série A4, vem de 2 rebaixamentos, A2 para 3, A3 para 4. Montou um time bem improvisado, em cima da hora, trouxe de volta o Pinho para comandar a equipe como dirigente e trouxe o Roberval Davino, também veteraníssimo, para ser o técnico do time. Vai dando certo. 1-0 ontem sobre o Comercial, fez um gol logo no primeiro tempo e garantiu, então, a sua terceira vitória seguida. Vai bem o Comercial. 3 jogos, 3 vitórias por 1-0. Exemplo do São José também ainda não sofreu gols na competição. Tá aí, ó. Muito bem, vai bem o Comercial nesse início de campanha da Copa Paulista e vitória em clássico dá sempre moral para continuar, né, Antônio Camar? Tá. Diminui muito qualquer tipo de crítica ou coisa e tal, né? É isso que você falou. Não importa que o Botafogo esteja com o time B, que o Botafogo está jogando o Campeonato Brasileiro da Série B aí, para ele muito mais importante. Aí é claro que poupa jogadores aqui ou ali, mas não interessa. O Botafogo está muito mal. Tem um ponto só em 3 jogos, um empate e 2 derrotas. Mas nesse caso aí, para o Comercial, pouco importa, né? Ele jogou o clássico contra o Botafogo e ganha moral, sem dúvida alguma, para seguir adiante aí, liderando o grupo. Vai enfrentar a Inter de Limeira, que é vice-líder. Veja a diferença. O Comercial tem 9 pontos, a Inter de Limeira é vice-líder, junto com o União São João e Itapirense, com 4 pontos. Então, mesmo que perca lá para a Inter de Limeira, ainda manterá a ponta da tabela. E na última rodada, fechará contra o União São João, jogando no Palma Travassos. Bom começo. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Vamos acompanhar tudo de perto. Os times da região voltam a campo amanhã e no final de semana. Meu querido Antônio Carmo, o Burrão pega a Santista e a Águia do Vale. Recebe quem? O Oeste, né? Recebe o Oeste, né? Bom, o Taubaté precisa ganhar amanhã, não tem outro caminho mais. 3 jogos sem ganhar, sem marcar gols, não dá mais, senão gera toda aquela negatividade. Fica muito difícil, não dá desse jeito. Às vezes o time até joga bem. Muitas vezes, Nicolini, isso é importante para os dirigentes que acompanham o time, claro, saber separar resultado de efetividade. Não, o time está jogando bem, a hora que ganhar um primeiro jogo, pode ter certeza que vai melhorar, está faltando
um pouco mais de qualidade ofensiva, de fazer gols, aquela coisa toda. Mas não está ganhando, e o torcedor olha o resultado, até porque nessa Copa Paulista o torcedor nem acompanha muito de perto o jogo, muito só olha o resultado. Oh, mas que é isso? Não ganhou nenhum jogo até agora? E principalmente no caso do Taubaté, vê o rival, o São José, sobrando com 3 jogos e 3 vitórias. Então amanhã é um bom momento para o Taubaté, que só tem 2 pontos. Hoje ele estaria classificado com a última vaga do grupo, né? Mas ele pega a Portuguesa Santista, rebaixado da Série A2 para a Série A3 esse ano, enfrentou a Santista no Campeonato Paulista, e tem 7 pontos, faz uma boa campanha, com 2 vitórias e um empate. Então nada melhor do que ganhar, então, da Portuguesa Santista, o jogo amanhã, às 7h30 no Joaquinzão. Com esse frio, hein? Difícil acreditar num bom público para apoiar o Taubaté. Naquele jogo contra o Oeste foram 600 torcedores, né? Se aumentar o frio aí, piora a situação para a ida do torcedor para o estado, sem dúvida alguma. E o São Zé, domingo, fecha a rodada recebendo o Oeste, 15h no Martins Pereira. São Zé que lidera o grupo aí com vantagem, 9 pontos, que dá sequência a esse começo muito bom. A vantagem, Nicolini, se começar o campeonato como São Zé e Taubaté e Comercial estão começando, é que você, né, tem ali espaço para um tropeço aqui, outro ali, e o interessante, nesse caso, é estar sempre entre os 4. E depois, lógico, tentar fechar pelo menos entre os 2 primeiros no grupo, para ter vantagem lá para frente. É isso. Vamos acompanhar tudo de perto, meu querido Antônio Carmo. Jogos importantes, mais uma rodada da Copa Paulista. Deixa eu só fazer um registro aqui. O Bragantino faz um jogo de despedida do estádio Marcelo Stefani, quer dizer, Janabi Abichedi, mas muito parecido com o que a gente conheceu como Marcelo Stefani. Mudou O estádio teve aí umas maquiagens, um acerto ou outro, mas ainda era um estádio que tinha arquibancada tubular, né? Arquibancada de circo, para quem é mais antigo, de madeira, tanto que tinha a torcida do puleiro, né? O Bragantino sempre teve a torcida do puleiro, porque era um puleiro, o jeito que a gente chamava antigamente as arquibancadas de madeira de circo, né? Vai fazer um jogo de despedido homenageando alguns ex-jogadores, acho que é esse, né? Isso, vai pegar aí um jogo lá, de né? ídolos aí, Luiz Miller vai estar lá, Júlio César vai estar lá, vai ter uma turma lá, domingo à tarde, de graça, é só retirar ingresso, uma festa para a torcida, para daí fechar, já não está tendo mais jogo oficial, mas aí começa o quebra-quebra, vem aí Arena Bragantino, Antônio Carmo. Aí vai demorar um pouco, mas vai ser mais um desses novos monumentos aí de estádios de arenas do Brasil. O que prova, Nicolini, que realmente a passagem do Red Bull para o Bragança Paulista não deve ser efêmera, não deve ser passageira. É algo que parece que o pessoal está querendo ficar mesmo lá. Achou um lugar para chamar de seu, né? Está fazendo um monte de coisa. Já fez aquele outro estádio lá da prefeitura, o próprio da municipalidade, o Cícero Souza lá que existia, e conseguiu arrumar para fazer jogos, né? Está jogando lá no Campeonato Brasileiro, fez lá para 12 mil torcedores, e a arena aí do Bragantino vai ser algo totalmente diferente. O Bragantino, que sempre foi um time participativo nos anos 60, nos anos 70 e 80 acabou ficando fora do cenário, voltou em 89, campeão da Série B do Brasileiro, fez a final contra o São José, os dois subiram naquela ocasião, e já passou a ser o time do Luxemburgo, que no ano seguinte surpreendeu, sendo campeão paulista, né? O time do Vanderlei Luxemburgo, de Marcelo Martelotti, o moço de Taubaté no gol, de Ney, né? De Júnior, de Gil Baiano, de Ivair, de Silvio, né? De tanta gente ali, de Tiba, tanta gente, Mauro Silva, que depois brilhou na seleção brasileira, tinha vindo do Guarani, aí Parreira foi técnico do Bragantino, vice-campeão brasileiro, perdeu a final para o São Paulo em 91, fez grandes campanhas. O Bragantino depois teve uma queda, estava meio mal aí, foi rebaixado no Paulista, rebaixado no Brasileiro, e aí com a chegada da Red Bull aí de novo, o time se reergueu, faz trabalhos muito grandes, faz realmente campanhas extraordinárias, está na Série A do Brasileiro, disputa Libertadores, Sul-Americana, essas coisas todas aí, e Copa do Brasil, e a tendência é que nesse pique aí de ter um super estádio, é que tenha também um time sempre consistente, um time brigando aí por boas posições nas competições. Importante, meu querido Antônio Carmo. Olha, enquanto isso, o compasso de espera para as quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA. A Europa não está muito aí com a sexta-feira, não, só tem o Chelsea. Eles querem mesmo é saber do sábado,
aonde os europeus se degladiam, meu querido Antônio Carmo. Aqui no Brasil, sobe o fogo e a expectativa para Palmeiras e É, Fluminense amanhã, hein? Hoje é o coletivo apronto, é a hora dos últimos detalhes dos professores Abel Ferreira e Renato Portaluppi, o gaúcho para nós aqui, Antônio Carmo. que são, me parece, bons amigos, se dão bem, né? Um sempre está elogiando o outro lá e tal, e vão batalhar aí para colocar Palmeiras e Fluminense numa improvável, né? Ninguém acreditava, semifinal de Copa do Mundo de Clubes. Mas você falou de sábado, né? Antigamente, os principais jogos dos campeonatos europeus eram realizados sábado, na Alemanha ainda é. Sim. Na Inglaterra tem muito tempo que não tinha jogo domingo, né? A Itália também gostava de fazer jogo sábado, então ficou o sábado aí para os europeus com dois grandes confrontos. Sabe que podemos ter uma semifinal brasileira e outra alemã, né? Com Borussia e Bayern de um lado, Palmeiras e Fluminense do outro. Né? De qualquer maneira, chega um europeu e para ter um confronto europeu na final, o Chelsea tem que passar pelo Palmeiras amanhã, que é o único europeu que está do outro lado. O Al Hilal é que está sorrindo aí com toda a grana que está sobrando e chegou realmente para a competição, Nicolini, chegou sério. Chegou para mostrar competência, não é porque eu sou lá da Arábia, a gente não tem tanta divulgação, não tem tanto nome, mas vocês vão ver só, vou fazer um trabalho muito sério aqui, está fazendo, né? E tem toda a bola, amanhã não vejo favorito nenhum aí, não. O único jogo que eu vejo um favoritismo um pouco maior aí, Nicolini, para mim é do Real Madrid contra o Borussia Dortmund. Vendo aí a competição até agora, acho que o Real se arrumou um pouco melhor. O PSG e Bayern de Munique, em que pese o PSG vira aí de título, essa coisa toda, o Bayern é um time que, nossa, não, joga qualquer competição de igual para igual com qualquer um. Palmeiras e Chelsea também me parece equilibrado, ou não é aquele Chelsea tão mais forte que ganhou do Palmeiras a final do Intercontinental lá de 2022, 21, 22, e esse Al Hilal que já não é mais surpresa, né? Um time que empata com o Real Madrid, elimina o Manchester City, você não pode dizer que o time neste momento é surpresa, é uma realidade e com o time que tem, o Fluminense vai ter trabalho. Vamos ficar de olho. Amanhã a gente traz os detalhes. Há uma expectativa muito grande sobre como é que o Abel vai montar o time. A zaga é praticamente a É, reserva e isso pode trazer mudança no sim. meio-campo, sendo mais protegido por volantes, Antônio Carlos. Você acha que é o caminho? É esperar um pouco mais o Chelsea numa partida contra um europeu como esse? O Abel Dizem sempre tem um plano, né? Quando ganhou a Libertadores contra o Flamengo, ele fez uma mudança colocando praticamente o Gustavo Scarpa de lateral esquerdo, puxando o Piquerez para ser ali não sei se era o Piquerez ou era o Matias Vinha, já era o Piquerez, para ser um terceiro zagueiro, fazer uma marcação. Deu certo, né? Amanhã ele não tem o Piquerez. O Vanderlan é bem mais fraco para jogar na lateral esquerda. Será que vai ter competência? Vai depender. Ele está lá vendo o jogador, sentindo, né, o jogador como é que está. Confiança está em alta, não está, de repente, pode fazer uma mudança assim, colocando mais um meia ali atuando pelo lado esquerdo, fechando mais o meio. Ninguém sabe, né? Os treinos ocorrem, ninguém acompanha. Eu acredito em alguma surpresa assim por parte do português, do Abel Ferreira, na escalação defensiva do Palmeiras amanhã. Vamos ver. E o Renato Gaúcho, Soteldo é arma secreta? Acho que, não sei nem se sarou, estava machucado, né? Acho que não está nem em condições. Né? Bom, o Fluminense não tem muito o que fazer, né? Acho que vai ser aquele time mesmo que fez uma bela marcação contra a Inter de Milão, vai ter que ser mais ou menos assim contra o Al Hilal, fazer uma boa marcação, sabendo aproveitar o ótimo momento do John Arias, que é o melhor jogador sul-americano atuando no Brasil já há algum tempo, sem dúvida alguma. Ele carrega o Fluminense nas costas. O Cano, que tocou na bola, é gol, né? Esse é realmente impressionante para fazer gols. Esse é amigo do gol, né? O Vitor Roque, lá no Palmeiras, é inimigo do gol, né? Dificilmente faz um gol. Quando faz, é muito celebrado. O Cano, não. O Cano é amigo do gol, como gosta de dizer o Paulo Carvalho, nosso amigo. Então, o Fluminense tem bola. Agora, Nicolino, agora, meu amigo, é muito mais vontade. A tática, claro, é importante, mas nesse momento ele não é jogar bem, é ganhar, é se entregar ao máximo, e é isso que todos os times vão fazer. E você vê que ó, lá da Europa, o Porto estava no grupo do Palmeiras, saiu, mandaram o técnico embora. Né? O Palmeiras já roubou dois técnicos aí, do Porto, que estava no grupo do Palmeiras, e o Botafogo, que logo depois aí caiu também nas oitavas de final. Quer dizer que o pessoal no Brasil, claro que está todo mundo muito mais ligado, mas lá da Europa também, e a crise que o Fluminense gerou na Inter de Milão.
Lautaro Martínez saiu mas falando mal de todo mundo, que teve jogador que deu chinelinho, saiu, ele falou, fica quem quer, eu sou capitão do time, eu quero ficar, quem não quiser que vá embora, não faz diferença. Abriu lá realmente o verbo. Falou grosso. Então, falou grosso, chegou e falou, pô, perdemos aqui, eu não estou nada satisfeito não, queria ser campeão. Então, o pessoal tá levando a sério, sim. A Internacional de Milão, cabeção tá desse tamanho, né? Tomaram uma traulicada há 20 dias do PSG e aí perde pro Fluminense, que os caras olham lá da Europa, é uma coisa que os grandes de São Paulo aqui perder pro Taquaritinga, né, Antônio Carlos? Eles vêm dessa forma. Nesse momento, né, o Fluminense tem menos estrela lá, menos conhecimento, ou menos conhecido, para ser mais correto, do que o Palmeiras, o Flamengo e tal, né, e estava numa prateleira um pouco mais embaixo. E a Inter de Milão, Nicolini, perdeu o campeonato italiano na última rodada, ela liderou até faltando 3 rodadas. Aí tropeçou, o Napoli passou, e o Napoli foi campeão e a Inter foi vice, né? Então ela perdeu o campeonato italiano, foi eliminada na semifinal da Copa da Itália pela Roma, se não me engano foi a Roma, pelo Milan, seu grande rival, e depois perdeu a UEFA Champions League, agora é eliminado do Mundial de Clubes, também não deu nada certo. Junta a Inter de Milão e Manchester City esse ano, hein? Domingão dá para eles fazerem um amistoso aí, não tem jogo nenhum mesmo, vamos bater uma bola aí, ver o que a gente consegue, né? Precisa ver se não tiver jogo do Varziano lá no Ademarzão, a gente pode ceder o campo, o gramado é bom, viu, Antônio Carlos? Isso é importante. Meu querido, ficamos por aqui, enquanto aqui na nossa celeuma doméstica, Santos, Corinthians, São Paulo, tá todo mundo aí, o Corinthians tá quietinho, o pessoal quietinho, treinando na fazendinha, sabe assim? Quietinho, nós com nós, almoço no bandejão aqui, fica quietinho. O São Paulo tá de olho no mercado, vê se traz alguém para melhorar, o Crespo tá querendo indicar. Então, o Santos trouxe aí o Arão, começou a treinar, o Neymar voltou, tá treinando normalmente com a equipe, parece que tá bem, a expectativa é por uma sequência e segue lá a pelota, né, Antônio Carlos? Esperando voltar ao campeonato. Não, as torcidas ficam aí torcendo contra, a favor, e acaba logo esse negócio aí que o meu time não está jogando, ficar vendo os outros só jogar não tem graça, né? Que acaba logo aí a competição. E fala assim, se Palmeiras e Fluminense forem eliminados amanhã, já pode voltar o Brasileirão na segunda-feira, né? Para que esperar dia 13 só? Aí pronto. Faz jogo quarta, rodada no meio de semana. Pronto, já vai pro jogo, né? E ficam aí. E os clubes vão ver o que apresentarão depois na volta, quando a bola voltar a rolar aqui no futebol brasileiro. Por enquanto, está todo mundo de olho lá para os Estados Unidos. Aqui, amanhã, Nicolini, um bom jogo de futsal na Arena Farmaconde, São José recebe o Cruzeiro, sim, o Cruzeiro. O cabuloso, a Raposa de Minas, que está no campeonato na Liga Nacional de Futsal. Jogo amanhã, 19h, entrada franca na Farmaconde Arena, sequência da Liga Nacional. Aí a gente vai acompanhando, daqui a pouco começa a rodar vôlei, basquete, outras competições por aí também. É isso. Abraçando o Cido Almeida, grande Cido, sempre ouvindo a gente em São José, deixando um abraço a ele e a todo mundo. Vambora, que amanhã a gente volta. Hoje eu ainda subo a serra para estar a Campos do Jordão, meu querido Antônio Carmo, abrindo o projeto Band Inverno com o Brasil Urgente Vale, mas prometo usar um cachecol para preservar a garganta e tá aqui amanhã, tá bom? Aí, manda lá, passa lá pelo Vila Chã, dê um abraço no seu Nelson. Tá claro. Certo? E traga um chocolate quente para nós na volta. Quando chegar aqui já vai estar absolutamente gelado. Abraço, Nicolini, para você e aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejaria Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. E Amigo, viva conexões reais.